Fala, binários e binárias, tudo bem com vocês? Beleza? Jota aqui. Primeiramente, quero pedir desculpa porque estou em uma casa nova e não teve ainda condições de adaptar um lugarzinho assim para fazer a gravação, alguma coisa assim. E, e aqui bem na minha porta é um barulho imenso. Tem cachorro latindo, pessoa falando e por aí vai. Mas espero que isso não tire a concentração de vocês e vocês possam aproveitar bastante do nosso treinamento. Hoje vamos iniciar a primeira aula, né? Então vai ser uma coisa bem suave, né? Não vai ter muito conteúdo, né? Até porque é a primeira aula, né? Então temos que ir devagarzinho. Vamos iniciar com a apresentação, né? Me chamo Josivaldo, né? Mais conhecido como Jota, né? Para alguns, né? Já sou bastante conhecido, né? Outros nem tanto, né? Então, prazer enorme conhecer, não, talvez eu possa, né, conhecer cada um pessoalmente, né, mas a gente vamos se comunicar virtualmente, né. É, sou, fui monitor de informática em 2014 no Instituto Federal de Alagoas, campus Maragogi. Exerci essa função, né, de monitorar os alunos, né, e também dar aquele suporte que um monitor dá. Também tenho algumas experiências com, com computador, fiz um curso de montagem e manutenção em computadores pelo Instituto Padre Reis e sem contar e a minha bagagem no IFAL, né, que me ajudou bastante a desenvolver essa aptidão pelo lado da informática. Também sou muito curioso, gosto de estar fuçando as coisas, né? Então, tem muitas coisas aqui que eu aprendi fuçando, fazendo uma pesquisa ali, fazendo outra pesquisa aqui, fazendo alguns erros, né? Que isso é normal. Quebrando a cabeça um pouco, né? Que também é normal. Mas esse é o intuito, né, de a gente chegar aqui, eu trazer alguns conteúdos para vocês que são iniciantes e não tem muita experiência, né, e facilitar, né, principalmente com questão do uso do computador, de um celular, né, até porque não vou focar muito no celular, né, mas o foco vai ser mais no computador, mas tem algumas dicas, né, que servem para o celular e serve tanto para o celular como para o computador. Vamos lá para a apresentação dos módulos. Nos primeiros módulos, a gente vai falar sobre o computador. Eu não tinha descrito isso, né, mas eu achei que foi necessário acrescentar mais um subtema nesse módulo. Até porque vamos apresentar os componentes do software e do hardware, que são os componentes físicos, e são os componentes que não são físicos. Mas a gente vai ver as características de cada um e a utilização dele também na prática aqui durante essa aula. Também vamos falar dos sistemas operacionais, como foi citado na apresentação, o Make, o Linux, o Windows, e vamos apresentar suas características e as suas utilizações. Mas como eu apresentei a vocês, esse a gente vai focar mais no nosso Windows, que ele é bem mais comum para nós, né? O segundo módulo a gente é voltado para o pacote Office. A gente vai ver os pacotes Office, o Library, o da Google e o Microsoft. Mas particularmente eu gosto do Microsoft. Então a gente vai focar mais nesse aí, como planilha no Excel, apresentação no PowerPoint e documentos no Word, né? E vamos ter as bonificações, né? As bonificações teremos. Agora vamos para as bonificações que vamos revelar.
além daquelas que já foi anunciada antes, né? A gente vai ter 10 dicas de uso para o Instagram. Então, vocês que têm dificuldade, né? Algumas pessoas me mandaram lá no questionário que tem dificuldade de mexer no Instagram. Então, vamos dar 10 dicas para que essa pessoa possa desenvolver mais aí sua rede social. Também vamos dar 10 dicas para a utilização do WhatsApp. Então, são dicas sensacionais, que como silenciar grupo, não encher a memória do telefone com as mídias de grupo, de conversa, né? Então, essa dica aí é sensacional, porque hoje em dia a gente vive sem memória no celular, né? De repente chega lá aquela mensagem, você tá com a memória cheia, memória cheia, tem que formatar, tem que apagar arquivos, essas coisas, né? Então vamos ver essas dicas que vai ajudar bastante, né? Outra dica que a gente vai ver é a criação de PDF, como a gente já tinha falado antes, como criá-lo, criptografá-lo. Então vamos ver um pouco sobre isso. Outra bonificação que a gente vai ter são o uso de navegadores. O que são isso? São softwares, né, que são desenvolvidos para você ter acesso à rede, ou seja, à internet, né? Pode ser o Google, Mozilla, Firefox, e tem um monte por aí, né? Então, mas a gente vai focar mais no conhecido nosso também, que é da Google, que é o Chromos. Vamos dar também 10 dicas, né, para utilização do Chromos, como atalhos, atalhos no teclado e atalho na tela de inicial, entre outras dicas que o Chromos tem. Como a gente falou, também vamos ter bonificação de currículo e de planilhas de gasto. Currículo é para a gente elaborar, né, um arquivo que a gente vai aprender no nosso Excel, no nosso Word. Então vamos fazer esse nosso próprio currículo, né? Cada um vai fazer o seu currículo sem precisar pedir mais ajuda daquele seu primo, daquele seu irmão, né? Isso é uma dica para você, né, minha irmã? E a gente também vai ver a nossa planilha de gasto, ou seja, as nossas entradas, as nossas saídas de gastos. Então, coisas que vai nos ajudar a controlar a nossa vida financeira. Isso vai servir tanto para pessoas que têm o seu salário, né, e quer controlar suas despesas. Claro que existe vários aplicativos que faz isso, né? Mas quando você entende a mecânica de uma coisa, ela é bem melhor do que você só tá usando uma coisa sem você entender nada. E nessa planilha você vai entender de ponta a ponta, né? Então que a gente vai montar ela de passo a passo, célula por célula, como se diz no Excel. Também pode servir para o seu negócio, né? Você que tem um negócio, né? Que tem entrada de caixa, né? Um fluxo de dinheiro lá, né? Ele tem as entradas, tem as saídas e ali você também pode estar controlando, né? Então vai ajudar bastante as pessoas. Essas são as bonificações que temos preparado. Ela vai ser disponibilizada no final, algumas, né, vai ser disponibilizada no final de cada módulo, vai depender daqui de cada um no seu contexto. E também temos, e dessas bonificações eu vou preparar os e-books. Eu vou fazer uma série de e-books e vou disponibilizar para os nossos alunos que que se inscreveram no nosso treinamento e que estão assistindo aqui as aulas, né? Tem um grupo lá no WhatsApp, né? Quem ainda não se inscreveu, vou dar essa colher de chá, né? Se você quiser assistir, você que já se inscreveu, pode compartilhar com aquela pessoa
que não se inscreveu, com um tio, com um irmão, com um primo, com aquela pessoa que sempre lhe abusa, né? Que, pedindo um favorzinho sobre computador, essas coisas. E você compartilha com ela e pode mandar o WhatsApp do 01. Ele vai estar, é esse aqui, né, na tela. Então, você manda lá sua mensagem, né? E a gente te adiciona lá no nosso grupo e você fica por dentro dos nossos conteúdos. Esses e-books eles vão ser disponibilizados todos lá para você fazer o download. Eles não vão estar na internet, né? Então a gente só vai receber esses e-books quem tiver no nosso grupo de WhatsApp. Já em questão do material didático, né, como do módulo 1 e o módulo 2, também vou preparar outros e-books, né, com esses módulos. Esse módulo eu vou esse arquivo, esse e-book, eu vou disponibilizar só no final, porque eu junto os dois e-books e disponibilizo ele em um arquivo só, para não ficar muito arquivo, né? Senão a gente acaba se perdendo. Então a gente vai ficar combinado assim. E qualquer dúvida, como a gente já sabe, né? Quem estava lá no grupo viu que vai ter a hora do tiratema, né? Então, foi definido às 18 horas. Eu vou estar aqui ao vivo, né, com vocês pelo nosso canal do YouTube. Vou estar fazendo uma live e vocês vão me mandando as suas perguntas e eu com vou respondendo as perguntas e tirando a dúvida. Claro que hoje eu acho que não vai ter muita dúvida, né? Porque como é uma aula inicial, aula de apresentação, né? Então não vai ter muita dúvida, mas geralmente a gente vai começar às 18 horas e vai ficar uns 30, 40 minutos ou até não ter dúvida, né? Se passar disso, a gente guarda a dúvida para a próxima aula. Então, mas não fique com dúvidas. Se tiver dúvidas, anota aí no papel, manda uma carta, manda um WhatsApp, até um sinal de fumaça, a gente vai, você pode mandar para a gente e a gente tentar responder a sua dúvida. Se ficou claro igual petróleo, então vamos lá. Daqui a pouco eu vou descer aqui para o cantinho da tela para deixar aqui na minha tela toda a tela do meu computador. Então vocês vão ver alguns macetes e algumas coisas que eu já preparei para você sobre fazer a apresentação do computador. Então, para quem não conhece os componentes de um computador, ele vai conhecer agora. E também vamos falar de alguns soft, né, que são essenciais para um bom funcionamento de um computador. Então, vamos lá. Então, gente, vamos lá. Vamos começar nosso primeiro módulo, iniciar nosso primeiro módulo. E nesse primeiro módulo, a gente, como já tenha falado, a gente tem computadores e sistemas operacionais. Vamos apresentar o computador com algumas coisas deles, né? Para a gente poder se familiarizar mais com essa máquina, né? Para aqueles que já têm esse conhecimento, não não se não se aborreça, até porque tem pessoas que não sabem esses equipamentos e, e eu falei que seria um treinamento para as pessoas iniciantes. Então pode ser que você conheça, mas algumas funções detalhadamente você não conheçam bem. Então vamos lá, computadores. Computadores, ele é basicamente dividido em duas estruturas, o hardware e o software. O que seria o hardware? Seria todas as partes físicas de um computador, teclado, mouse, impressora, ou não só do computador, mas também como os adicionais, né? Como a impressora que eu acabei de falar. Então, qualquer parte física de um computador ou adicionais dele, ela é chamado de hardware. Já as partes que não são visíveis, que não dá para ser
pegada, né, a popada, ela é chamada de software. Então, como seria o software? Seria os programas, os aplicativos, né? Então, qualquer coisa que a gente não consiga pegar, né? A gente chama de software. Então, vamos lá entender mais um pouco sobre esse mundo, né? Ó, aqui, como eu já exemplifiquei, né? Temos os computadores em si, né? Como o hardware. E aqui temos os sistemas operacionais. Seja ele qualquer um sistema operacional, ele é um software. Agora vamos falar mais um pouco sobre o hardware. Vamos começar a estrutura de um computador, né? O que seriam as partes principais, digamos assim? A tela, né? Que é como onde você vai ver a transmissão do conteúdo que ele está lendo, né? Dentro no seu interior, né? Processamento. Temos o gabinete onde vai ser processado os dados que vai ser convertido para a tela, né? E temos o teclado onde que passamos algumas informações e comando que a gente queira. E o mouse, né? Que também é onde que a gente passa algumas informações e comandos para o computador. Mas desses quatro aí, o mais importante é o gabinete, pois ele é onde armazena todas as peças principais de um computador. Então vamos ver quais são essas peças principais que existe dentro de um computador. Vamos conhecer a placa-mãe. A placa-mãe podemos considerar como se fosse o esqueleto humano, onde que vai ficar todos os membros e vai ter as ligações com os ossos, entre outras coisas. A placa-mãe ela serve como isso, né? Ela vai integrar todos os outros hardware para ter uma comunicação e transformar os dados em informações para nós. Então, aqui na placa-mãe, vamos falar mais um pouquinho dela. Nesse meio aqui, onde eu estou passando com o cursor, o mouse, né? Aqui, essa seta se chama cursor, né? Onde você vai vai guiando, né? Dando o curso, né? Aí ele chama o cursor. Já esse aqui que é o mouse, mas tudo bem se a gente chamar o cursor de mouse. Aqui é onde fica o processador, onde vamos ver mais sobre ele, né? Aqui são os ports de memória RAM. Aqui são as saídas e entradas como USB, HDMI, VGA, entrada de LAN, né? Entre outras entradas e saída de um computador. E aqui temos o processador, né? Que ele fica ele é comportado aqui. Esse camarada, podemos considerar ele como fosse o cérebro do computador. Ele que dá o comando de que o computador vai fazer, né? Como ele deve fazer. O próximo são os pentes de memória RAM. Esses pentes de memória RAM é como se fosse uma memória mais fresca, né? Da gente. Por exemplo, se eu digo que a senha do meu Wi-Fi é de 1 até 8, daqui a algumas horas você vai lembrar. Mas será que você vai lembrar daqui a um mês que a senha do meu Wi-Fi é de 1 até 8? Com certeza não. Dificilmente, né? Então, essa memória que a gente guarda bem assim e esquece rápido, no computador ela é guardada na memória RAM. Por que tem essa memória? É para que o computador seja mais rápido, você tenha um bom desenvolvimento. Já para aquelas memórias mais antigas, temos essa peça, né, que se chama HD. O HD é onde a gente guarda aquelas memórias mais emocionantes, né? Aquela viagem, aquele passeio que a gente fez, as pessoas, o nome, né? Então, aquelas pessoas que ficam gravadas, né? Elas ficam gravadas no nosso HD aqui, né? Já no computador, ele fica gravado nesse HD. Porque
tem que ter dois tipos de memória. Porque quando você tem o HD, ele requer mais, como ele é mais maior, é mais espaçoso, então ele comporta mais arquivos. Então, para que venha fazer uma busca, ele vai demorar mais. Então, por isso que tem a memória RAM, que é uma memória mais rápida, né? Uma memória mais flash. Temos outros HDs mais modernos no mercado, né? Mas esse daí é só para você ter um exemplo, né? Porque peguei essa foto, né? Porque aqui a gente vê que o HD é para os íntimos, tá? Vocês que não são íntimos tem que chamar de disco rígido, porque literalmente ele é um disco, que é como vocês veem, e esse disco ele é bem rígido, né? Mas quem lembra dos CDs e DVDs que antigamente, né? Eu acho que nem não é tão popular hoje em dia, né? Com YouTube, Netflix, né? Mas os DVDs ele tem a mesma quase uma mesma função disso, né? Só que esse camaradinho aqui é bem mais desenvolvido que um DVD, né? Ele cabe bem mais coisas que um DVD. E então, esses aqui são os componentes mais principais, né, do gabinete. Tem gente que chama isso aqui de CPU. É um pouco errado chamar isso, porque CPU isso aqui seria o processador, né? Que então, mas também a gente não vai não vai ignorar, né, essas pessoas que chamam isso aqui de CPU. Mas o nome correto é gabinete, desktop, é, e CPU ele é um pouco errado porque se refere a isso aqui, que é a unidade de processamento do computador. Então, por isso que tem o CPU, né? Como é do termo em inglês, né? Então, eu não vou me aprofundar mais nesse detalhe, porque eu não quero ser tão teórico. Eu quero só dar uma apresentada para vocês se familiarizar. Mas caso fique alguma dúvida em questão isso das siglas, né? Porque é HD, porque é CPU, né? Porque é memória RAM. Então você pode falar com a gente, né? Ou falar no nosso no, no nosso WhatsApp, né? No, É hora do tiratema, né? Que é onde vai ser tirado as dúvidas, né? E que a gente respondendo essas perguntas. Vamos, agora temos aqui ainda alguns outros tipos de software, né? Que são o mesmo, né? Só mudam os modelos, porque hoje em dia, né? Temos umas variedade imensa, né? Desses hardware. Então, só muda algumas características. Esse aqui é um mouse, né? É um mouse meio estranho, né? Não é tão convencional quanto esse daqui, mas tem gente que gosta. Temos esse teclado, né? Que é mais um teclado para game, né? Para quem joga, né? Você conhece por conta desses que os teclados aqui, essas teclas aqui, né? Das setas. São destacadas cores. Também aqui você vê que essas letras que também são atalho para seta, destacadas as cores, né? E é mais robusto, né? Então tem aquela pegada mais de tecnológico. Também temos esse gabinete aqui, ó, que é bem mais robusto, né? Que é aquele que a gente viu, ó, onde ele tá bem simplesinho, né? Então, hoje em dia temos uma variedade imensa, né? Então, se você quiser montar seu computador e quiser uma ajuda, o 01 Treinamento está disponível para lhe ajudar. Você fazer uma pesquisa para montar o seu próprio computador. Mas você pode optar pelo notebook, né? Que é bem mais prático, você pode ser carregável, né? Portátil, então
fica ao seu critério. Agora vamos falar do software. O que seria isso, né? A gente viu que lá são os navegadores, mas não são só navegadores, né? Como eu falei, são todos os tudo que a gente utiliza no computador que não é apalpável, né? Como o mouse, uma impressora, um teclado, né? Por exemplo, o sistema Office, é o pacote Office. A gente consegue pegar o pacote Office? Não consegue. Então, se a gente não consegue pegar esse pacote Office, ele não é uma coisa física, né? Então, ele é um software. Também temos como exemplo aqui de software os sistemas operacionais, que vai ser um dos da nossa próxima aula. A gente vai falar sobre sistemas operacionais. Então, a gente não consegue pegar um sistema operacional. A gente sabe que ele está ali, mas a gente não consegue pegar ele, né? Temos os mensageiros, né? Tipo aí o WhatsApp, Telegram, que também são software. Alguns chamam de aplicativo, mas qualquer aplicativo é um software. Não importa que ele seja para celular, na plataforma mobile ou nas versões desktop, né, que são para os computadores. Também temos as nossas redes sociais. As redes sociais também é um software, apesar de a gente não imaginar isso, né? Mas ela é um software. O Facebook existe, não existe. Mas você consegue pegar o Facebook? Eu aposto que não. Então, é bem simplesinho, né? Pra gente só para ter essa noçãozinha de que é um software, os componentes. Não vou me prolongar muito para não, como eu falei, né? Para não ser muito teórico, né? Porque às vezes a teoria é tanta informação que acaba a gente não consegue digerir. Mas esse aqui eu só fiz mais para essa aula, só para podermos iniciar e você saber, né? Por exemplo, às vezes tem gente que não sabe o nome disso aqui, aí chama o que mexe com a mão, né? Então aqui agora, essa pessoa que chama isso aqui, né? Já sabe que isso aqui é o mouse. E, então temos outras funções, né? E fim, né? Feito por mim, né? Fim por fim, feito por mim. Então, e fim, né? Fim por fim, feito por mim. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, né? Como eu falei, o intuito não foi ser muito teórico, né? Só mais uma coisa lightzinha, né? Para você começar a entender um pouco desse universo da informática. Espera aí que ainda a gente tem mais 4 dias de aula, né? E, e a gente vai estar mais tarde disponibilizando o nosso hora do tiratema, né? Para a gente começar a tirar essas dúvidas, né? Mas eu creio que hoje foi bem tranquilo, né? Não vai ser tão essencial ter tiratema hoje. Mas se precisar, às 18 horas a gente vai estar lá no ao vivo, né, para a gente fazer nosso tiratema e tocar esse barco aí para frente. Galera, obrigado pela sua atenção e valeu!